STF julga a validade de federação e Barroso indica a partidos que podem ampliar prazo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, indicou a dirigente partidário em conversas privadas que pode estender o prazo para que as siglas formem federações. Fornecido por Folha de São Paulo, Arquivo Brasília, Distrito Federal, 16 de novembro de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, foto Pedro Ladeira, Folha Press. O Supremo pretende retornar nesta quarta-feira, dia 9, o julgamento sobre a validade do instrumento criado em lei do ano passado e deve decidir também sobre a questão da data limite para formar estas uniões. Barroso é o relator da ação, cujo resultado final será decidido pelos 11 ministros. Nesta terça-feira, dia 8, Barroso se reuniu com o presidente do PT, PCdoB, PV e PSB, que negociam formar uma federação. Segundo relatos, o ministro disse que se debruçará sobre os argumentos apresentados pelas siglas porque os considera consistentes. As legendas justificam que seria praticamente impossível fechar as federações da data definida pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 1º de março. Oficialmente, as siglas pediram que o prazo final seja agosto, mês estabelecido na lei que criou as federações. Na reunião desta terça, porém, sinalizaram que, caso fosse estendida a data limite para as formações deste ano, o Senado já seria mais favorável aos partidos. A avaliação das siglas é que seria ruim formalizar as uniões antes da janela partidária que ocorre em abril. Além disso, os partidos consideram curto o prazo para resolverem alguns impasses, como apoio em palanques regionais e a composição do comando das federações. O ministro Barroso demonstrou estar sensível a questões do prazo porque é muito pouco tempo para equacionar a federação, tem programa, tem estatuto, tem os temas eleitorais que precisam ser resolvidos. A janela partidária, diz deputado Paulo Teixeira, Partido dos Trabalhadores São Paulo, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, que participou do encontro virtual. Mesmo o PTB, que é contrário à existência das federações e foi responsável por acionar o Supremo contra a lei que criou o formato, concorda em relação à necessidade de adiamento com as outras figuras. Além de sinalizar aos partidos, Barroso também indicou em conversas privadas que poderiam rever o próprio voto e alterar a data limite para maio. Há no Supremo quem defenda jogar o prazo ainda mais à frente. Defesa de partidos tem argumentado que fixar um prazo anterior a agosto para a formação das federações partidárias é uma interferência do Poder Judiciário em decisões do Congresso. O modelo das federações foi aprovado pelo Congresso do ano passado. Pela lei ficou definida que os partidos poderiam se unir até a data final das convenções no início de agosto. O PTB contestou a legislação no Supremo Tribunal Federal, mas em decisão provisória em dezembro, Barroso validou a criação das federações. No entanto, definiu o prazo de 6 meses antes das eleições para sua formação deste ano. Seria o dia 2 de abril. O argumento de Barroso é que, como as federações funcionam de forma similar aos partidos, o prazo máximo do registro dos estatutos de ambos antes das eleições deve ser o mesmo. Uma resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, restringiu ainda mais esta data. Determinou que 1º de março é o limite para receber os pedidos de associações partidárias. A decisão de Barroso foi levada ao plenário do STF para a apreciação de todos os ministros.
Na quinta-feira, dia 13, advogados dos partidos interessados na questão manifestaram as suas posições. Partidos que argumentaram ao STF que a medida não tem validade foram unânimes em condenar as datas propostas pelo tribunal. O argumento do partido PTB é que haveria uma interferência indevida em lei do Poder Legislativo. O partido é a favor da derrubada de toda a lei e não de mudanças em seu texto. Para o PTB, a lei é inconstitucional porque a federação é similar às coligações que estão vetadas em eleições proporcionais. A agremiação diz que essa nova forma de união partidária não devia ter tramitado no Congresso por meio de um projeto de lei, mas por uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que é mais difícil de aprovar. No entanto, entende que caso o STF não concorde com os seus argumentos, aceita entendimento previo na legislação de que o prazo para a formação das federações é agosto. E entendemos que essa é a escolha política que cabe ao Parlamento e contrair essa escolha pela via interpretativa judicial caracteriza uma indevida invasão da competência do Poder Legislativo, disse a advogada Ezequiela Barros, que representa o PTB. A federação não é um partido político, muito embora possa agir como assim, ou fosse pelo menos 4 anos, é tão somente uma união de partidos provisória. As defesas de outros legendas também se manifestaram pelo adiamento do prazo. Em argumentos apresentados ao Supremo, PCdoB, PT e PSB afirmaram que são contra a proibição das federações. Inclusive, os 3 partidos têm discutido a possibilidade de formarem uma ainda neste ano. No caso do PCdoB, o partido tem entendido que em futuras situações a formação das federações deve ser feita até 6 meses antes da eleição. Porém, para eles, este ano, o prazo deve ser adiado porque a lei começou a vigorar há pouco mais de 4 meses. O advogado do PCdoB, Paulo Machado Magalhães, afirmou que essa decisão deve ser tomada em função dessa singularidade, dessa circunstância temporal, dessa novidade. Para ele, o adiamento até o fim de maio de 2022 aconteceria em caráter excepcional para que os partidos possam ter tempo de conversar e analisar a possibilidade de se associar. Já Marcelo Smith, advogado do Partido dos Trabalhadores, afirmou que a regulamentação do TSE também foi uma interferência da vontade dos legisladores. Ao definir o prazo de 1º de março, disse Smith ao Supremo, TSE faz uma reserva de prazo para si próprio, para a própria Corte Eleitoral poder apreciar os pedidos de registro de federações de partidos. Já o legislador afirmou que criou um prazo para que os partidos apresentem perante o TSE uma vontade de construir uma federação partidária. A criação das federações, na prática, deve dar sobrevida a legendas só pequenas e libra a proibição de coligações e disputas proporcionais. Nas coligações, os partidos se juntam para disputar a eleição após a votação, não tinham nenhum compromisso entre si. Já nas federações, as legendas são obrigadas a atuar de forma unitária nos 4 anos seguintes nos níveis federais, estaduais e municipais, sob pena de sofrerem punições. Como as federações pequenos partidos podem escapar de sanções previstas na cláusula de barreira que em 2022 cortará a verba pública e espaço de propaganda e legenda que não atingirem no mínimo 2% dos votos válidos nacionais das eleições para a Câmara. Instadas a se manifestarem na ação, tanto a presidente da República quanto a Câmara defenderam a legislação das federações. A federação partidária difere radical e profundamente da coligação de partidos, disse a Câmara. A coligação de partidos é construção de natureza puramente eleitoral, afirmou. A federação, por sua vez, possui natureza partidária e exige afinidade ideológica de princípios e valores.
No ano passado, após ser aprovado pelo Congresso, o modelo de federação partidária foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, PL, sob o argumento de que a medida é contrária ao interesse público porque criaria um novo formato de atuação partidária similar às coligações. No fim de setembro, porém, o legislativo derrubou o veto. Atualmente, há diversas discussões de possibilidade de formação de federações pelo partido, entre elas o PT com o PCdoB, PSB e PV e o PSDB com o MDB e o Cidadania. Saiba mais sobre as federações partidárias. Quando foram instituídas as federações partidárias foram instituídas na reforma eleitoral do ano passado por meio da Lei 14.208, de 28 de setembro de 2021. A mudança já é válida para as eleições de 2022, sim, já que o mecanismo foi instituído com mais de um ano do dia do pleito. Quanto tempo os partidos deverão permanecer juntos? Os partidos que se unirem para uma eleição devem ficar juntos durante toda a eleição seguinte, ou seja, por 4 anos. O que ocorre com um partido que desiste da federação depois das eleições? Além de um programa comum, as federações deverão ter um estatuto comum com suas regras internas. Porém, já está definido que, em caso de um partido romper com a federação, ela só poderá funcionar se ao menos 2 outros partidos continuem federados, ao passo que o partido que se desligar sofrerá algumas restrições, como o não acesso ao fundo partidário durante o período que faltar para encerrar os 4 anos mínimos. Com a abrangência da federação, a união entre os partidos deverá ser nacional. Com a federação partidária, não será mais permitido partidos que eram coligados em um determinado estado eram adversários em outros. Isso significa que partidos que decidem por uma federação serão aliados nacionalmente, mas também estarão juntos nas disputas estaduais e municipais, o que obriga a mudança das articulações para sanar arestas regionais. As federações formadas este ano serão válidas também nas eleições municipais de 2024? Sim, cada federação que vier a ser formada durará pelo menos 4 anos, de modo que os partidos federados estarão juntos nas eleições municipais de 2024.